Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, por favor. Mateus capítulo 24. Nós temos na série A Vida de Jesus trabalhado temáticas acerca de momentos cruciais do ministério de Jesus Cristo, dos 3 anos do ministério de Jesus Cristo na terra, o ministério terreno. E nós estamos numa sequência, nós já falamos sobre a sua morte e a sua ressurreição, e falamos também sobre a sua ascensão e seu reinado eterno. Mas também precisamos falar daquilo que o próprio Senhor Jesus falou, que Ele realmente voltaria. E este retorno de Jesus, nós chamamos de segunda vinda, o retorno de Jesus é o momento mais alto desse processo, que é quando a obra será completada verdadeiramente. E em função do fato, inclusive, que nos dias atuais quase não se fala disso, se fala mais de uma questão presente, de uma questão fenomenal. Os tempos atuais são tempos que a maior parte das pregações elas são voltadas ao estado atual da nossa vida. Então, exposições como esta são deixadas de lado. Nós não podemos fazer isso e, por conta disso, eu vou pregar 2 sermões em Mateus 24 e 25. A primeira parte é hoje e a segunda parte provavelmente no domingo que vem, uma vez que hoje à noite será o reverendo Daniel Santos, o pregador. Então, vou começar no capítulo 24. E o meu tema é eventos do fim do mundo. Eventos do fim do mundo. Eu sei que nos dias atuais há um número muito grande de pessoas que isso não diz nada. Primeiro, por não acreditar nem mesmo em fim, não acreditar na volta do Redentor, não acreditar em inferno, não acreditar em céu. Muito disso, sim, reflexo de pregações extremamente superficiais, momentâneas, mas aos cristãos, segundo Jonathan Edwards, o 6º sentido do cristão é a compreensão que ele tem mais estendida. O 6º sentido, a fé no cristão, é a compreensão que ele tem de uma dimensão maior do que a dimensão da vida. Então nós pregamos aqui predestinação, que são coisas antes da nossa existência como pessoa. Nós criamos aqui a vocação eficaz, que é quando Deus chama antes de nós nos compreendermos como pessoa. Nós pregamos a regeneração, que é o ato de Deus nos regenerar, quando nós ainda não temos a mínima ideia do que é ser regenerado. Nós pregamos a conversão, que é a expressão pública do que é uma mudança de vida. A conversão é uma expressão pública do que foi o ato completo da vocação eficaz e da regeneração em nós. Nós, só a partir da conversão é que começamos a tratar de coisas relacionadas ao dia a dia da nossa vida, como santificação, por exemplo, como fidelidade, como respeito, honra, ética e outras coisas dessa natureza. Mas também não podemos parar aí, porque se cremos desde a predestinação de coisas que estão anteriores à nossa consciência, nós também cremos nas coisas que estão posteriores à nossa consciência. E essa é a dimensão de abrangência da teologia reformada. É o entendimento das coisas eternas, desde antes de estarmos aqui e também para depois, quando já não estaremos mais aqui. Esse texto, Jesus demonstra aos seus discípulos e também ao povo que o acompanhava naquela época, como seria a sua volta. E eu vou chamar isso então de eventos do fim do mundo. E o texto básico que deu origem a tudo isso é Mateus 24, capítulo 3. Em cima de Mateus capítulo 24, versículo 3, é que estão as respostas. Veja o que diz o capítulo 3. O versículo 3, Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos
quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então essa é a pergunta dos discípulos. Na verdade é uma pergunta em duas. E que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da consumação do século? Quais seriam os eventos para serem percebidos pelo seu povo que essa hora final se aproximava? É possível, eu lhe pergunto, é possível perceber que o fim dos tempos se aproxima? Como? Pelo quê? Este texto, pelo menos esses 2 capítulos, podem nos ajudar, se não exaustivamente, mas pelo menos nós temos várias evidências aqui para pensar no que Jesus disse, que seriam eventos do fim do mundo, eventos para o fim do mundo. Neste momento da sua vida, Jesus está a caminho da cruz e profere um dos seus últimos discursos públicos. Em Mateus é o 5º discurso. Estava saindo do templo, como nós lemos, quando seus discípulos lhe mostraram o templo, construído há muito tempo atrás. Era um grande templo, imponente e parecia indestrutível, símbolo de segurança de a religião judaica. Assim era o templo. Ele respondeu, se você olhar aí nos versículos 1 e 2, que não ficaria pedra sobre pedra. Uma profecia sobre a destruição que viria mesmo em 70 depois de Cristo, não ficaria pedra sobre pedra. Logo a seguir, então, no Monte das Oliveiras, em linguagem bem dura, inclusive, Jesus falaria sobre os eventos acerca do fim do mundo. A pergunta é: quem teria olhos para ver isso? Quem teria ouvidos para ouvir isso? Quem teria discernimento para discernir essas palavras? Quem teria fé para crer? Quem perseveraria em obediência até o final, depois das suas palavras? Quais seriam os eventos do fim do mundo? O retorno do Filho do Homem à Terra é o ponto mais glorioso do fim do mundo. Tente imaginar por um instante. Jesus entendia que outra volta seria necessária para completar a sua obra. E é isso que ele fala aos seus discípulos. Jesus garantiu que voltaria. Sinais poderiam ser vistos antes desse momento. Anunciou que naquele dia, queridos irmãos, todas as máscaras cairiam, que cada um seria mesmo revelado inteiramente como é. E que ninguém sabe quando isso aconteceria. Pode ser a qualquer momento. A nossa mente tende a pensar que não pode ser a qualquer momento. A nossa mente, baseada no status quo das nossas vidas, na forma como nós construímos a nossa vida, afirma categoricamente: ele não volta agora. Ele não volta hoje. Ele não volta nesse momento. A nossa mente tende a combater a ideia da brevidade da volta de Cristo. Por isso, Jesus disse que poderia ser a qualquer momento, ainda que a maioria não entendesse isso e nem aceitasse isso. Por isso, todos os que são sábios estarão preparados neste momento, estarão vigilantes neste momento, estarão administrando os bens que o Senhor deixou para eles administrarem neste momento. E na volta do Filho do Homem, como o Rei eterno, encontrará pessoas que agradam ao Senhor, como se o próprio Senhor estivesse falando diariamente com eles. Então nós temos alguns sinais. E o primeiro vai do versículo 1 até o versículo 20. E do versículo 1 até o versículo 20... vai falar sobre a destruição de Jerusalém. Jerusalém completamente aniquilada. Jerusalém completamente fragilizada. A cidade santa completamente envergonhada. O centro de adoração, o centro do encontro das tribos, inexiste. E ele vai falar que isso deveria ser compreendido como um sinal. Se você puder
olhar para a Bíblia, eu vou citar texto por texto do capítulo 24 até o versículo 20. E você vai perceber como o Senhor Jesus lidou com essa questão e a importância, a necessidade que aquele povo deveria ter de compreender que ele estava falando de coisas eternas. Quando Jesus disse que o templo não duraria muito tempo, dá uma olhada aí no versículo 1 e no versículo 2, pode acreditar, os discípulos ficaram bem preocupados. Seria este acontecimento que daria início à consumação do século? Por isso quiseram saber sobre os sinais que antecederiam este evento, que é o texto que nós lemos, do versículo 3. Por isso eles fizeram a pergunta: quando sucederá? Como será? É o fim dos tempos? É a sua vinda? Explica-nos mais. Jesus disse que primeiramente deveriam estar preparados para não serem enganados. Veja o versículo 4 e o versículo 5. Veja o que está escrito. Olha como Jesus disse que eles deveriam estar preparados para não serem enganados. Por quê? Porque muitos tentariam se passar por quem? Pelo próprio Cristo. Também lhes falou, dá uma olhada dos versículos 6 até o versículo 8, lhes falou sobre um tempo de muitas guerras, o mundo experimentaria desencontros, mas tinha uma coisa, quando essas guerras enormes surgissem, não era para eles acharem que aquilo era conclusivo, ainda era só o princípio, está aí nos versículos 6 a 8. Depois, deixe seus olhos andarem para os versículos 9 até o versículo 13. Você vai perceber que Jesus falou de perseguição aos cristãos, de apostasia, mais aflição sobre os cristãos. Eles seriam odiados e martirizados por causa do quê? Do nome de Jesus, simplesmente. Aconteceria de cristãos, olha o que diz o versículo 10, até mesmo entregarem uns aos outros. Olha o que diz o versículo 11, que muitos se estabeleceriam sobre verdades falsas, sobre doutrinas falsas. Seriam sinceramente enganados, firmados numa sinceridade, mas enganados quanto à realidade. Agora vê o que diz o versículo 12, que a iniquidade aumentaria. E na mesma proporção do aumento da iniquidade, tem a diminuição do quê? Do amor. Por isso, a necessidade de perseverança era, veja o versículo 13, a maior de todas. Por isso Jesus está falando das coisas do fim. O versículo 13 mostra que perseverar é uma das marcas, é uma das certezas, é uma das fortes evidências de um povo que espera pela segunda vinda. Ao mesmo tempo, o Evangelho seria pregado no mundo inteiro, mas olha o detalhe do versículo 14. Diz que o Evangelho seria pregado no mundo inteiro. Para converter o mundo? Não. Para testemunho, diz o versículo 14. Veja, muitos acham que Jesus voltará quando o mundo inteiro conhecer a Cristo. Mas o versículo 14, Mateus 24, não diz isso. Não diz isso. Parece, inclusive, que nem haveria tantas conversões. O texto fala de testemunho. Em seguida, Jesus fala a respeito da destruição de Jerusalém. Se as predições feitas acima se cumpririam ao longo da história, até a segunda vinda de Jesus, as que vêm a seguir se referiam à destruição da cidade santa, que aconteceu naquela geração, no ano de 70 depois de Cristo. Precisamos nos lembrar que Jesus está respondendo aquelas duas perguntas lá do versículo 3. Ele está falando sobre a consumação do século e sobre a destruição do templo. Com relação à destruição do templo, Jesus diz que haveria uma grande profanação. É o que diz o versículo 15. Dá uma olhada aí, você vê. Quando os habitantes de Jerusalém e da Judéia vissem essa profanação, está escrito aí, no versículo 16 até o 18, o que eles deveriam fazer? Fugir para os montes, sem se preocupar em pegar coisa alguma que tivesse ficado para trás. Provavelmente, essa tenha sido uma referência a um momento na história mesmo, quando um general romano, chamado Tito, invadiu Jerusalém e sabe o que fez?
profanou este templo, zombou dos sacrifícios, fez com que esse templo fosse de novo centro de vergonha, de risos, de chacotas, e mais do que isso, terminaria pela destruição. A referências grávidas ao inverno, ao sábado, talvez possa ser entendida como em relação a este momento, a esta fuga. A fuga deveria acontecer a toda pressa, e a grávida não poderia escapar. O mesmo se daria no inverno. E se fosse no sábado, então, conforme diz os versículos 19 e versículo 20, aí que o judeu estava perdido mesmo, porque ele não poderia nem correr. Assim, ainda que essa passagem que vai do versículo 15 até o versículo 21, seja interpretada muitas vezes apenas como uma referência à segunda vinda, à outra volta de Cristo, ela também pode demonstrar que Jerusalém seria mesmo destruída. Conforme o outro texto que não está aqui, é Lucas 21, não vou ler. Mas a destruição de Jerusalém seria o prenúncio do juízo final. E, consequentemente, um dos maiores sinais de ira de Deus. Quem tivesse entendimento para discernir, que entendesse. Note, Deus está aqui propondo, e Jesus está falando aos seus discípulos, que a sua vinda teria alguns eventos que era importante o povo de Deus saber. E quando ele fala, o próprio Jesus, que o templo será destruído, que Jerusalém será destruída, era para eles entenderem que quando isso acontecesse, através de um ímpio, o imperador Tito, quando isso acontecesse, isso era uma evidência, primeiro de tudo, da ira de Deus. E depois que ele mandaria o seu filho voltar então. Nós temos uma outra ideia, do versículo 21 até o versículo 8, como eventos do fim do mundo, como sinais do fim do mundo, como demonstrações que o fim do mundo acontecerá à luz das Escrituras. Isso não é uma questão de ser otimista ou pessimista, é uma questão só de olhar para as Escrituras e ver o que Jesus está falando. Mas vamos perceber que o seu retorno terá duas características. Será rapidíssimo. E um retorno rápido tem uma implicação terrível. É um retorno que não dará tempo para decisões. Então é um retorno rápido e público. Muitos se perguntam hoje, se há uma segunda vinda no plano de Deus, como será? E então muitas conjecturas. Agora veja o que os versículos 21 até 28 falam acerca deste evento. Versículos 21 até o versículo 28. Em seguida, Jesus volta a falar sobre a consumação do século. E ele diz que haveria um tempo de tribulação muito grande. E que aqueles dias, diz o versículo 21 e 22, seriam abreviados por causa dos eleitos, os escolhidos. Por causa deles, haveria uma abreviação, pois caso contrário, eles mesmos correriam riscos. E novamente ele fala sobre a necessidade de estar atento para não ser enganado. Então ele diz, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, porque sinais e prodígios são os principais elementos de convencimento. Como pessoas se convencem por um detalhe que alguém faz, que é, aos seus olhos, extraordinário. O que é ordinário parece não convencer, mas o que é extraordinário, todos dizem, oh. E então essa impressão, esse impressionismo em torno da temática sinais e prodígios. Olha o que Jesus disse, seriam para enganar. Que coisa? Todos amam sinais e prodígios. E Jesus disse, vão usar para enganar vocês. Vocês olharão para os sinais e prodígios e pensarão, é Deus.
é o poderoso, mas não é o poderoso. São os homens, na sua falsidade, fazendo coisas para lhe guiar por um caminho em que eles estão submersos e farão de tudo para alcançar, inclusive, aqueles que são, como diz o texto, eleitos. Vede que vô-lo tenho predito, diz os versículos 23 até o versículo 25. Queridos, Jesus tinha plena consciência de que os poderes do mal fariam de tudo para impedir que as pessoas vivessem em real intimidade com o Senhor, para que os filhos de Deus experimentassem na sua vida diária a glória, a alegria, a presença de Deus. Eles fariam isso falsificando essa manifestação chamada de sinais e prodígios. À medida que Satanás consegue fisgar, tomar, enganar, ludibriar alguém com os falsos ensinos, essa pessoa está totalmente perdida, porque é como se ela estivesse numa estrada sem GPS, sem saber aonde que está o final, apenas andando. E o pior é que acha que está salva. Enganada por Satanás, andando por caminhos que não são os caminhos de Deus, fazendo as coisas que não são as coisas que Deus disse para fazer, resistindo no sentido de não conseguir viver sob a graça de Deus, com um coração permeável para com as palavras de Deus, vivendo como se Deus não existisse, tomando as decisões a seu gosto, sem mesmo buscar o Senhor em oração, em súplica. Mas você pergunta se tem certeza da sua salvação? Tenho. Sem ler a palavra, sem orar, sem testemunhar, você tem certeza da sua salvação? Tem, claro que tem. A maioria dessas respostas são respostas duramente afetadas por um poder satânico que impede a pessoa de contemplar as coisas, de temer ao Senhor e de chorar por si quando precisaria fazer. É sobre isso que Jesus está falando. Dessa forma, essa pessoa não procurará refúgio, não procurará desesperadamente a presença de Deus, não procurará em desespero a presença de Deus para cuidá-lo por sua graça, porque se sente já segura. É assim que o inimigo das nossas almas tem trabalhado e alcançado sucesso. Jesus fala sobre a sua vinda de maneira inconfundível. Veja que diz o versículo 27. Eu disse que uma das formas de entender a segunda vinda é que seria um ato rápido e público. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus não voltaria de forma particular aos seus discípulos, de maneira privada aos seus amigos mais próximos, apenas a alguns. Não, sua vinda seria totalmente pública, de forma que o olho veria. Veja o que diz o versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Isso significa simplesmente, o que está programado para acontecer, acontecerá. Assim como os abutres certamente se ajuntam onde está o cadáver. Por isso, meus irmãos, ainda que os enviados de Satanás ajam como falsos profetas, ainda que os homens que se dizem letrados nas Escrituras ajam como falsos mestres, enganando a muitíssimos e tentando enganar os eleitos, em nenhum momento diz que os eleitos seriam enganados, mas tentando enganar os eleitos, nós sabemos que eles não serão vitoriosos nessa tentativa. Porque Deus será o refúgio para os seus filhos que o buscam na real dependência da sua graça. Os santos, conforme um outro texto que não está aqui, Romanos 8, serão preservados, porque Deus os faz preservar, tendo o seu amor como base dessa preservação. A eterna segurança do povo de Deus está baseada no seu poder de preservação.
em Cristo, pelo seu sacrifício e pelo Espírito Santo de Deus, pela sua aplicação em nós. Há um comprometimento nesse sentido, não aqui, num outro texto de João, capítulo 6, há um comprometimento de Jesus com o Pai nesse sentido. E também com o seu próprio povo. O próprio João diz que Jesus firmou esse compromisso, garantindo a preservação dos seus filhos. Estes, os preservados, os eleitos, eles perseveram na fé e na vida cristã. Por alguns outros textos nós vemos isso em Hebreus 3, 6 e também 10. Eles perseveram na fé e na vida cristã até o fim. Por fim, a Confissão de Fé de Westminster ainda afirma sobre esse aspecto da rapidez e da publicidade da vinda do Filho do Homem. Ela diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, que é Jesus Cristo, eficazmente chamados e santificados pelo Espírito Santo, não podem jamais cair do estado de graça. Nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Por isso, a teologia reformada enfatiza a perseverança dos santos. Irmãos, nós somos uma igreja presbiteriana, histórica, confessional, tradicional e reformada. E uma das nossas lutas como líderes da igreja é de ajudar a membresia, aqueles que se achegam à igreja, vão conhecendo nossas doutrinas, a compreenderem o que é teologia reformada. E um dos pontos fundamentais é este: aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que são dele, aqueles que os seus nomes estão no livro da vida, aqueles a quem o sacrifício de Cristo foi aplicado pelo Espírito Santo, aqueles a quem Deus fez a obra nas suas vidas, aqueles a quem Deus os transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, aqueles a quem Deus disse que eram herdeiros de promessas, aqueles a quem Deus disse que foram predestinados desde antes da fundação do mundo e são preservados até depois do fim do mundo. Esses precisam ter a convicção, essa convicção da perseverança dos santos, porque Deus persevera, é um dos pontos que fortalece a fé. É um dos pontos que nos faz ficar firmes quando estamos em meio a um terreno bem escorregadio. Quando você não tem certeza da sua salvação. Enquanto você ainda não tem certeza da sua salvação, via de regra, você se ocupará da sua própria vida, dos seus medos, dos seus riscos, dos seus temores, e viverá praticamente buscando o tempo inteiro uma palavra nova, uma expectativa nova, um ânimo novo para continuar a caminhada. Aqueles que compreendem o que é essa perseverança dos santos e vivem por essa perseverança dos santos, sabem que eles estão livres para as boas obras. Aqueles que não têm segurança da salvação não estão livres para as boas obras. Estão praticando as boas obras porque são escravos. Acham que se praticar a boa obra será salvo. Então eu fiquei escravo de uma ação. E nós não somos mais escravos. Nós somos livres. Aqueles a quem o Filho libertou são livres. Ora, a liberdade nós só podemos conhecer a partir do momento que compreendemos que a obra foi feita então. E que está tudo definido mesmo. E que nada pode nos separar mesmo desse Deus. E essa certeza é que nos motiva a viver para as boas obras então. Finalizo esse ponto dizendo que na minha percepção, muito ou o pouco das boas obras nos dias atuais, pelos cristãos confessionais, talvez se deva à dificuldade que elas têm de se entenderem salvas para sempre. E por não ter essa certeza de que são salvas verdadeiramente, que ninguém pode separar, que o diabo não pode mais nos dividir do Senhor, que não pode arrancar Jesus do nosso coração, e por não terem essa certeza, passam a sua própria vida preocupadas consigo mesmo, com seu estado, e muitas vezes fazendo boas obras até,
mas completamente escravizadas da sua própria salvação. Mas a confissão de fé diz que não é assim. E a palavra de Deus também diz que não é assim. Que o Senhor lhe dê graça para compreender. Se você é um filho dele, confessou o seu nome como Senhor sobre a sua vida, não viva com medo de perder a sua salvação. Você não perde mais. Terceiro sinal, a terceira ideia, é que estes fatos, estes sinais, eles seriam compreendidos somente por quem tem fé. Só quem tem fé compreende os sinais da vinda de Cristo. E isso abrange os versículos 29 a 39. E eu vou falar destes e vou parar por aqui. 2 sinais, olhando para o texto, 2 sinais precisariam ser compreendidos pela fé. Sinais naturais e sinais morais e éticos. Primeiramente, veja o versículo 29. Algumas coisas aconteceriam na natureza, como o escurecimento da lua, do sol e até mesmo alguns abalos cósmicos muito fortes. Não sabemos se essas coisas devem ser entendidas literalmente, porém ele nos alerta sobre coisas impressionantes que a humanidade viria a contemplar. Jesus fala sobre a responsabilidade de estar atento a estes sinais, meus irmãos. Assim como as pessoas, ao olhar para a figueira, sabiam, por causa dos ramos e das folhas, dizer que estava próximo o verão, como está aí nos versículos 32 e 33, também deveriam saber, à medida que aqueles sinais se cumprissem, que isso tinha a ver com a volta de Jesus e que ela estava próxima assim. Não sabemos exatamente o que Jesus quis dizer com a expressão, esta geração não passará sem que tudo isto aconteça, como está aí no versículo 34. Porque a palavra geração pode ser entendida de forma muito ampla. Pode significar esta era, também pode significar esta raça, esta genealogia. Em geral, pensa-se que ele estivesse falando da geração judaica mesmo, ou seja, da raça dos judeus. O povo judeu estaria ainda sobre a face da terra quando Jesus voltasse, talvez. Bom, se for assim, então poderíamos entender o porquê de, apesar de tantas perseguições e de ter ficado mais de 1900 anos sem uma pátria, este povo não desapareceu. Não devemos pensar que o fato de Jesus dizer que não sabia da data da sua vinda seja algo próprio apenas da sua humanidade. Está aí no versículo 36. Embora admitamos que como homem ele tivesse limitações, o melhor é dizer que simplesmente não sabemos como ele podia não saber o dia da sua vinda. Se ele diz que não sabia certas coisas, por que não podemos dizer que também não sabemos de muitas coisas? O outro grupo de sinais que apontariam para a sua vinda seriam os sinais morais e éticos. Está aí no versículo 37, 38 e 39. Jesus diz que antes da sua vinda haveria um tempo parecido com qual tempo? Os tempos de Noé. Os dias que antecederam o dilúvio foram os piores que a humanidade já viu. Os piores. Por quê? Porque Deus entregou aquelas pessoas ao pecado, meus irmãos. Elas se tornaram totalmente alienadas de Deus. A única preocupação delas era com as coisas do dia a dia, as quais praticavam aberta rebelião ao Senhor Deus. Veja, por exemplo, como lá em Gênesis 6:1, a ideia dos casamentos mistos daquele tempo. Jesus disse que o mesmo tipo de alienação haveria antes da sua vinda. Por isso, quem tiver fé para crer, que creia. Meus irmãos, essas 3 ideias, até o versículo 39 de Mateus, são para nos ajudar a pensar naquilo que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse que alguns eventos caracterizariam que o fim do mundo estaria próximo mesmo, embora a grande maioria não acredite. Mateus 24:3 é a pergunta dos discípulos.
é a consumação dos séculos, os sinais são acerca da sua vinda, são acerca da consumação do século, e Jesus começa a dizer, vejam isso, e vejam mais isso, e vejam mais isso. As três coisas que dá para perceber aqui. Primeiro, é que Jerusalém seria destruída, e isso era para que não fosse só um lamento, nossa cidade foi destruída. Não, mais do que isso. Era um sinal do fim dos tempos. Depois, era para que eles compreendessem que a segunda vinda seria um retorno extremamente rápido e não seria para um grupo particular. Jesus não voltará apenas para a sua igreja. Jesus voltará a essa existência. E nós vamos perceber isso na próxima meditação, que vai falar sobre o julgamento. O julgamento dos santos e dos ímpios. E até o versículo 39, do versículo 29 até o 39, parece que nós só podemos compreender os eventos do fim do mundo de acordo com a fé que temos. Sem fé, zero de compreensão sobre o fim do mundo. Com fé, vigilância, temor, preparação e esperança pelo que o Senhor Jesus promete aos seus eleitos quando Ele retornar na sua glória. Que Deus nos dê graça para avançarmos nesse conhecimento e em louvor ao Senhor, Rei soberano sobre a vida da igreja e sobre toda a existência. Vamos orar. Poderoso Deus, grande, eterno e maravilhoso, regente de tudo o que há. Seja adorado, Senhor, de uma maneira que, por fé, possamos te contemplar e reconhecer como verdade as coisas que o Senhor falou. Ajuda-nos a viver nestes tempos. Não permita que a nossa mente se autolimite a estes tempos. Dá-nos as compreensões mais avançadas, desde antes da nossa existência e também pós nossa existência, para que então possamos viver numa relação ampla com o Senhor, numa relação de redenção, numa relação de gratidão pelo passado e de esperança pelo que virá. Te agradeço pelo Senhor ter colocado fé nos nossos corações. Te agradeço pelo Senhor ter colocado temor nos nossos corações. Te agradeço pelo Senhor ter colocado convicções irremovíveis nos nossos corações. Te agradeço pelo Senhor nos dar irmãos que nos ajudam, que com a sua presença, a sua palavra, a sua mão, são instrumentos do Senhor para que possamos continuar a caminhada. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio, a alegria, a enorme satisfação de te adorar numa manhã como essa, porque Tu és Deus, o majestoso, aquele que se revestiu de glória e de majestade, e se cingiu, e se assenta neste poderoso trono para julgar vivos e mortos. Graças a isso, estamos entre os vivos. Obrigado por Jesus que nos vivificou. Assim te adoramos em nome do nosso Redentor. Amém.